que nesse instante, em 86, e a partir do momento que a Constituição começou a ser elaborada, a partir de março de 87, ainda vigia a dicotomia ideológica do Muro de Berlim, não é? Que somente veio a sucumbir alguns anos depois, mais precisamente em 1989. Então, esse momento, ou essa análise, é preciso ser levada em conta quando nós nos deparamos com o estado atual que nós vivemos. Quer dizer, a Constituição, embora o Constituinte tenha feito essa opção clara e efetiva por um Estado social, nós não podemos nos descurar do momento e da realidade em que ela foi elaborada numa fase, num momento de transição. Dando aí um salto no tempo e no espaço e com relação mas ainda com fundamento no que vem sendo discutido no perfil do nosso Estado, eu lembrava aqui, enquanto o professor falava, que o atual presidente da República se vangloria, e é compreensível isso, de o Brasil possuir hoje uma reserva superior a 200 bilhões de dólares, não é? E enaltece o fato de o Brasil hoje poder emprestar o FMI, quando a nossa história demonstra que sempre ocorreu o contrário, nós que fomos lá buscar recursos para resolver os problemas internos. Pergunta-se, teríamos hoje essa reserva se não tivéssemos do outro lado um Estado desregulado, aberto, como o centro do capitalismo mundial, os Estados Unidos? Quer dizer, até que ponto a nossa vitória, a falta de uma expressão mais adequada, a nossa vitória econômica, o caráter positivo da política econômica que vem sendo implementada desde então, estaria no patamar atual se nós não tivéssemos do outro lado do Atlântico, melhor dizendo, um pouco mais ao norte do Atlântico, um país com uma economia desregulamentada, um país aberto e consumindo as commodities, o que vem sendo produzido na China, na Índia. Então, me parece que essa peculiaridade, me parece que esse detalhe, me parece que essa questão é preciso ser levada em conta quando nós analisamos o Brasil atual, analisamos a situação econômica atual do país e esboçamos um certo saudosismo daquilo que o Constituinte, repito, no momento de transição, pensou para o país. Eu não sei se me fiz muito claro, mas, em resumo, vivemos hoje numa situação de estabilidade econômica. Vivemos hoje numa situação em que o país dispõe de pouco mais de 200 bilhões de dólares de reserva, né? E, por outro lado, paradoxalmente, nos queixamos de o Estado, a sociedade, o país ter se divorciado um pouco daquilo que foi pensado pelo Constituinte no final da década de 80 e, insisto, um período de transição, um momento de transição. A pergunta é, estaríamos melhores, estaríamos em situação melhor hoje se não tivéssemos essa abertura econômica que vivenciamos na década de 80, 90, do outro lado do Atlântico? É essa a indagação que eu faço São essas as indagações que eu faço ao professor Matheus. Às vezes fica um pouquinho de contraponto ao ponto que nós temos aí mais de 200 bilhões numa reserva, pagamos altos impostos
fica meio incompatível até com aquele grande discurso de que somos autossustentáveis no combustível ao ponto que pagamos a gasolina mais cara do planeta. Então, é meio estranho. Doutor Matheus.